quero saudar todos vocês, é um prazer vê-los, e também aqueles que nos estão a ver, nosso irmão Chipenda, lá no Egito, os irmãos que nos vêm no Brasil também, há pessoas que nos acompanham no Brasil, irmãos nossos, em Portugal e noutros lugares que eu nem sei, que Deus possa abençoar-vos esta manhã com esta palavra que Deus nos tem dado e também com a nossa comunhão e com este culto. Amém? Vou pedir para ficarmos de pé enquanto lemos um texto da palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículos 15 a 19, diz assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milices por elas boa milícia, conservando a fé, diga comigo a fé, e a boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Até aqui a palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai, abre-nos a Tua palavra ao nosso entendimento, Senhor. Tu és um Deus de revelação e Tu te revelas desde logo a partir da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos possa assistir para podermos compreender o alcance desta palavra, Senhor. O alcance daquilo que Tu nos queres dizer esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Podem sentar. Em tempos normais, pelo menos em tempos de paz, em tempos normais das sociedades, há pelo menos duas condições para cumprir o serviço militar. Isto não é a malda, não é quem quer ir para lá, não. Há duas condições. Primeiro, ser jovem, e segundo, ter saúde, ser saudável. É por isso que há as inspeções para o serviço militar. E se a pessoa não tiver saúde, tiver algum problema de saúde que seja relativamente valorizado, então aquela pessoa fica dispensada e não pode entrar, e também só pode entrar até uma determinada idade. O apóstolo Paulo apresenta aqui duas condições também para nós honrarmos a Deus, para o glorificarmos e para trabalharmos no seu reino. Uma delas é a fé e a outra é a boa consciência. Diga comigo, a fé e a boa consciência. É claro que nós sabemos que a fé é o combustível que move a nossa vida espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus espera que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E, portanto, é preciso fé para a salvação, é preciso fé para a cura, é preciso fé para ver Deus operar na nossa vida, para a libertação das opressões, para vencer todo e qualquer problema, é através da fé. Mas a fé não é qualquer coisa que eu posso gerar dentro de mim, não nasce dentro de mim. A Bíblia diz que é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo, mas é um dom, uma dádiva de Deus. É uma oferta de Deus. Isto quer dizer que Deus põe à disposição de todo o ser humano a medida de fé necessária para que ele creia para a salvação, para que ele creia nele como Senhor, para que ele creia nele como Deus. E é por isso que às vezes eu ouço algumas pessoas que se nomeiam agnósticos dizer: eu tenho muito respeito pelos crentes, pelas pessoas que creem em Deus e tal, e eu até tenho uma certa inveja, mas eu não recebi essa fé. Não é assim. Não é assim que funciona. Se assim fosse, Deus seria injusto. Teria determinado uns para a salvação e outros para a perdição. Não. É um dom de Deus a todo aquele que está disponível para a receber. A pessoa só tem que agarrar, levantar a sua mão, agarrar naquela porção de fé, que é fé para a salvação. E a mesma coisa acontece com as outras
circunstâncias da nossa vida em que nós precisamos de fé para vencer as nossas batalhas, as nossas lutas, as lutas interiores, as lutas exteriores. Todo o tipo de circunstâncias que vem à nossa vida, nós precisamos de fé. A fé é essencial. Mas deixe-me dizer uma coisa. A fé não chega. Não chega. Ó pastor, não me diga que vem falar que as obras são importantes para a salvação. Não, não é isso. Só estou a dizer para já que a fé não chega. É preciso alguma coisa a mais. A fé e a boa consciência. Não basta ter fé. É necessário boa consciência, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, porque por causa de não terem boa consciência, alguns naufragaram nos caminhos da fé. Então, o que é a consciência? Os dicionários dizem que é uma capacidade, uma habilidade, uma intuição, ou um julgamento do nosso intelecto que nos ajuda a distinguir o que é certo e o que é errado. Isso seria a consciência. Ou também é considerado o juízo moral que se faz e que reflete os nossos valores, ou as normas sociais, princípios e regras, ou a capacidade de julgar os nossos próprios atos em relação àquilo que achamos que é certo ou errado do ponto de vista moral. É claro que a consciência não se pode aplicar a toda a gente por igual. Por exemplo, crianças muito pequenas não têm maturidade ainda para ter a sua consciência formada. Ainda não conhecem o mundo, não têm muito a noção do que é certo e do que é errado. Têm a noção de algumas coisas que não devem fazer ou não podem fazer, porque os pais lhes passam essa mensagem. Mas não têm ainda uma noção moral, ética própria delas, construída a partir da sua vivência, que diga isto é certo, isto é errado. Não têm. Tal como as pessoas com deficiência mental também não têm essa deficiência mental assim mais profunda, também não têm essa noção tão apurada, digamos assim. Tal como pessoas idosas que estão a sofrer de demência, chamada demência senil, ou seja, quando as pessoas já começam a ter problemas de demência de vários tipos, por causa da idade avançada, também perdem às vezes a noção das coisas, a noção do certo e do errado. Ou pessoas com problemas neurológicos, ou determinados problemas psiquiátricos, ou pessoas que sofreram acidentes e que ficaram prejudicados, digamos assim, na sua parte neurológica, no seu cérebro. E há cientistas que têm falado sobre isso e têm apresentado exemplos, casos de estudo sobre isso, como um grande cientista, um grande neurocientista português chamado António Damasio, que vive nos Estados Unidos e que é um homem reconhecido a nível mundial, e ele apresenta nos seus livros alguns exemplos de pessoas que tinham perfeita consciência, até jovens, e um dia tiveram um acidente neurológico e perderam parte da sua consciência. Então, o que é então a má consciência? A má consciência é o estado de quem sente remorso ou um certo mal-estar em relação a uma situação ou uma atitude. A pessoa diz alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou pensa até alguma coisa, e depois cai em si e diz, eu não devia ter feito isto. Não é? Acontece muito na vida social, nós vemos pessoas que, na vida pública, ou em situações de tensão, por exemplo, no futebol profissional, ou até na política, ou noutras áreas da vida, que as pessoas esticam-se, como nós costumamos dizer, e fazem ou dizem aquilo que não deviam. E depois dizem, não, eu estava fora de mim. Que agora é moda dizer isso. Uma pessoa comete um crime e diz, eu estava com os copos. Não estava em mim. Eu acho que devia ser mais penalizado ainda. Pelo crime e por estar com os copos. Levou ao crime. Outros dizem que fumaram os drunfos e também não estavam neles. Como se isso fosse uma desculpa. Outros dizem, é o calor do jogo, foi o calor do momento, e eu nem sei porque é que eu fiz isto, eu peço muita desculpa. Pois, ok. Então, a má consciência significa que a pessoa tem noção de que fez mal e sente-se mal por causa disso. Porque, digam o que disserem, a maior parte das vezes, todas as pessoas têm a noção de que fizeram mal.
se o fizeram. Quem pratica o mal, a maior parte das vezes, tem a noção que praticou o mal. Pode disfarçar, pode fingir, pode justificar, pode se desculpar, mas a pessoa tem a noção. Veja aquilo que a Bíblia diz, no caso, lá em João capítulo 8, no caso da mulher chamada mulher adulta. Eu não sei se ela era adulta. Não diz lá no texto que ela era adulta. Ok? Porque nós somos muito prontos a colocar rótulos nas pessoas. Mas Jesus não faz isso. Foi uma mulher que foi encontrada com outro homem. Certo. A adulterar. Certo. Mas isso não significa que fosse uma mulher adúltera. Tivesse a optar por esse estilo de vida. Mas a minha pregação não é essa hoje. A verdade é que aqueles homens, aqueles varões judeus, levaram aquela mulher como um instrumento para encostar Jesus à parede e para procurar deixá-lo mal na fotografia. E usaram aquela mulher de forma instrumental, não quiseram saber dos danos que estavam a causar, do sofrimento que estavam a causar, não quiseram saber nada. E plantaram-se ali no templo onde Jesus estava diante dele e diz: olha, esta mulher foi apanhada em adultério, a lei diz que tem que ser apedrejada, o que é que tu dizes? Como quem diz, se tu dizes que vamos amá-la, vamos dar uma oportunidade, então tu estás contra a lei, vais ser tu apedrejado. Então se tu dizes para apedrejar, nós vamos dizer: então, mas onde é que está esse amor? Portanto, eles pensavam que tinham um crime perfeito, ou seja, que tinham encontrado a situação perfeita para encostar Jesus à parede. Mas aquilo que eles sabiam, com os dois olhos abertos, já Jesus sabia há muito tempo, com os dois olhos fechados. Então Jesus olhou para eles, deixou-os a meditar um pouco, foi escrever no chão, não sabemos o quê, não é importante. E a certa altura disse: aquele primeiro de vós que está sem pecado, lança a primeira pedra. Aquele de vós que está sem pecado, lança a primeira pedra. E a Bíblia diz que, quando ouviram isto, redarguidos da consciência, isto é, confrontados com a sua própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. A maior parte das vezes, nós temos a noção quando praticamos o mal. E aqueles homens que estavam a acusar aquela mulher, depois de uns momentos de silêncio, porque às vezes é disto que nós precisamos. Nós vivemos num mundo muito corrido, com muito ruído, muita luz, muita cor, muito movimento. E faz-nos falta, por vezes, um momento de recolhimento, um momento de meditação, um momento de olharmos para dentro de nós mesmos, um momento de refletirmos na nossa própria vida. Porque é aí, muitas vezes, o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que são de Jesus. É nesses momentos. Quando está muita confusão, muito barulho, muito ruído, é difícil. Quando a nossa atenção está dispersa, distraída por aqui e por ali, é difícil. Mas quando nós estamos sozinhos connosco e com Deus, então muitas vezes Ele nos fala ao nosso coração. E depois daquele momento de silêncio, de tensão, Jesus deu aquela resposta. E perante aquela resposta, o que é que eles fizeram? Um a um foram sair. Porque eles sabiam que todos eles tinham pecado na sua vida. A má consciência também é uma coisa muito negativa, porque provoca contendas. As pessoas, quando têm má consciência, quando sabem que fizeram mal, muitas vezes estão disponíveis para guerras, para lutas, para contendas. Vejam o que é que diz Paulo a Timóteo no capítulo 1. Aqui a certa altura diz: o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Quando nós nos desviamos da fé e da boa consciência, entregamos a contendas vãs, ou seja, contendas que não têm um objetivo, que não têm uma utilidade, que não servem para coisa nenhuma. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem
nem o que afirma. Então, má consciência gera conflito, gera contenda. Uma pessoa que não está de boa consciência não tem que ser conflituosa. Não tem tendência para ser conflituosa. A boa consciência é um requisito de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus. Não é apenas a fé, que já dissemos que é fundamental, mas é a boa consciência. Paulo dizia a Timóteo, falando dos pastores e diáconos, estava-lhes a dar instruções, falando em guardando o mistério da fé numa consciência pura. Estava lá instruções aos diáconos e aos pastores e aos líderes espirituais das igrejas, e ele dizia, diz-lhes a eles, ensina-os para eles terem a guardar o mistério da fé numa consciência pura. Se eu tiver muita fé, mas não tiver uma consciência pura, não tiver boa consciência, isso às vezes pode causar ainda mais dano do que se eu tiver pouca fé. Entendem? Porque o que mais não falta por aí são pessoas que falam em fé, enchem a boca com fé e portanto, mas depois não têm uma boa consciência e depois provocam um dano, muitas vezes irremediável, a tanta gente. Um dia terão que dar contas a Deus. Boa consciência não é só para com Deus, é também para com os homens. A boa consciência que nós somos chamados não é apenas para com Deus, é para com os homens também. Uma coisa é ter boa consciência para com Deus. Nós sabemos que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, sabe o que nós pensamos, sabe o que nós fazemos, vê o que nós fazemos, ouve o que nós dizemos. Conhece as intenções do nosso coração, como ninguém conhece, nenhum homem, nenhum ser humano conhece. E, portanto, é importante ter boa consciência para com Deus, para com aquele que tudo sabe e tudo conhece e de quem ninguém se pode esconder. Nós podemos dissimular perante os nossos próximo, o nosso irmão, nós podemos ser dissimulados, nós podemos ser mentirosos, nós podemos fingir, mas perante Deus ninguém pode fazer isso com sucesso, porque Deus conhece os nossos corações. Então não é importante apenas ter boa consciência para com Deus, mas também para com os homens. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 24, versículo 16, diz: procure ter sempre uma boa consciência, uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Estas duas dimensões da boa consciência são fundamentais. Não é apenas ter consciência para com Deus. Há pessoas que dizem assim: eu tenho que prestar contas a Deus, não é aos homens. Quem diz isto nem presta contas aos homens, nem presta contas a Deus. Porque quando nós temos temor a Deus, nós também nos preocupamos com a imagem que estamos a dar às pessoas à nossa volta. Nós também nos preocupamos em ter uma boa consciência, não apenas para com Deus, mas também com o nosso próximo. Não é? E porquê? Quando eu digo, eu não quero saber, eu interessa-me o que é que Deus pensa de mim, não quero saber do que é que os outros pensam. Quando eu estou a dizer isto, estou a tomar uma posição de sobranceria. É claro que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, mas isso é outra coisa. Estamos a falar de obediência. Okay? E acima das leis dos homens está a lei de Deus. Isso é uma questão de obediência. Não é a boa consciência. A consciência é outra coisa. Não é a mesma coisa que a obediência. E quando eu digo que só me importa ter boa consciência diante de Deus, não quer saber dos homens, isto significa que eu sou orgulhoso, que eu não estou preocupado com as pessoas à minha volta. Porque, meus irmãos, como eu tenho dito aqui milhares de vezes, servir a Deus é tão somente servir as pessoas. Não há outra forma de servir a Deus, a não ser servirmos o irmão, servirmos o próximo, servirmos as pessoas. Deus tem lá milhares de anjos de volta dele, não precisa do nosso serviço. Amém? E nem mesmo como testemunhas. Ele quer, Ele chama-nos a ser testemunhas. Fomos chamados a ser testemunhas de Jesus. Mas se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Amém, irmãos? O reino de Deus não para porque eu não me apetece fazer nada. Porque eu não me apetece ser uma testemunha. Ou porque eu não me apetece ter boa consciência. O reino de Deus não para. Deus levanta outros. Amém? E temos visto isto ao longo da nossa história. E ao longo da história da Igreja, isto sempre aconteceu. Mas mais do que isso,
A boa consciência para com os outros significa que eu devo ter em conta também a consciência dos outros, a consciência alheia. No primeiro século houve uma grande contenda entre aqueles que vinham dos cultos pagãos, os gentios, e os que vinham do judaísmo, os judeus, convertidos à fé cristã, de ambos, digamos, os povos, formou-se a Igreja. Então houve ali um choque cultural, porque os gentios estavam habituados, na velha vida, a apresentar sacrifícios aos seus deuses, sacrifícios de gado bovino, normalmente, influência dos deuses gregos, na época, greco-romanos, e depois aquela carcaça daquele animal era imolada no altar, depois ia para o talho e era vendido. A carne era vendida e as pessoas consumiam. Ora, isto para os judeus, para os cristãos que tinham vindo do judaísmo, isto era facadas. E eles ficavam escandalizados. Então gerou-se uma polémica ali. E foi uma polémica que não foi fácil de resolver. Entre os próprios apóstolos houve problemas. Porque Pedro cedeu, fez cedências, e Paulo não lhe permitiu tal coisa, confrontou-o. Porque Pedro, quando estava com os crentes vindos do paganismo, comia tudo que punham à frente, cá de ser aos ídolos, não queria saber, e quando estava com os judeus, não como isso. E Paulo confrontou e disse: tu tens duas caras, como ao feijão fraco, tu não podes ser assim. E depois lá se abraçaram e compreenderam que Deus tinha vocacionado Paulo para o povo gentil, essencialmente, e Pedro para os judeus, para anunciar o Evangelho. E ficaram amigos e companheiros, mas tiveram esse problema. E foi um problema sério. Então diz assim Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Vocês comem? Não perguntou se foi sacrificado ou não? Comem. O que demonstra que não era a carne que fazia mal. Era o problema da consciência. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, testemunho, e por causa da consciência. Cá está a consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. Eu posso dizer, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas aquilo que eu faço, se estiver a prejudicar, a causar dano espiritual a outra pessoa, eu devo ter isso em atenção. Porque nem todas as pessoas têm o mesmo nível de maturidade espiritual. Como é óbvio. Como a nível humano ninguém tem a mesma maturidade, as pessoas variam, tem a ver com as idades, tem a ver com as vivências, tem a ver com o seu percurso de fé, etc. Cada pessoa é uma pessoa diferente. E eu tenho liberdade para fazer tudo. Mas nem tudo convém, como diz a Escritura. E se eu vejo que aquilo que eu faço, uma das coisas que eu faço, magoa, escandaliza, prejudica, confunde alguém, então eu devo ter isso em conta. A consciência alheia deve estar em conta. E diz no outro lugar, Paulo aos Coríntios: pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Portanto, a questão não é só ter boa consciência para com Deus, boa consciência para com os homens. É também eu preocupar-me se os meus atos vão ferir a fraca consciência daqueles que estão à minha volta. Mas há um outro problema com a consciência. E este é talvez o mais perigoso. Não é a boa consciência, a má consciência, nem a consciência alheia. É a consciência cauterizada. Uma coisa que a Bíblia chama a consciência cauterizada. Significa como tendo sido queimada a fogo e ficando insensível. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
A consciência deles ficou como queimada a fogo, insensível. Já não reage. Já não responde. E, portanto, faça bem ou faça mal, para eles é igual. Então, a consciência cauterizada é talvez o problema maior que nós podemos enfrentar. Mas para ter uma consciência cauterizada é porque alguém deixou de ouvir o Espírito Santo. É porque alguém deixou de ouvir Deus. É porque deixou de ter intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, quando nós recebemos a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, sem reserva mental, ou qualquer outro tipo de reserva, o que acontece é que o Espírito Santo fala à nossa consciência. Quando diz fala ao nosso coração, quer dizer que fala à nossa consciência. Não é? E, portanto, se fala à nossa consciência, é porque a nossa consciência está sensível. Quando nós deixamos de ouvir Deus, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, quando nós esquecemos Deus na nossa vida porque não nos está a fazer falta naquele momento, a nossa consciência vai começando a ficar cauterizada. E mais adiante, pode acontecer que alguma coisa acontece e eu já acho aquilo normal. Aquilo já não fere a minha consciência. Aquilo já não mexe com a minha sensibilidade espiritual. A consciência ficou cauterizada. Para celebrar a ceia do Senhor, também é preciso ter uma boa consciência. Não é? A Bíblia diz que cada um examine-se a si mesmo. Não é? E coma deste pão e beba deste cálice. Não diz para não comer e não beber. Diz para se examinar primeiro, antes de comer e beber. E todos nós temos falhas, porque estamos muito longe de sermos perfeitos. A palavra de Deus o que faz é tornar-nos mais sensíveis ao quanto distante ou não estamos da vontade de Deus na nossa vida. É isso essencialmente que a palavra de Deus faz. Faz-nos ter consciência de que se estamos mais próximos do caráter de Jesus ou mais afastados. Estamos mais próximos da vontade de Deus ou estamos mais afastados. E depois deixamos que o Espírito Santo possa colocar os seus dedos na nossa vida e moldar o barro como o oleiro molda o barro. Amém? Vamos chegar em pé.